Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Henrique Gabriel, estamos em uma aula de Geografia e vamos falar sobre o que são os blocos econômicos e também a sua classificação. Os objetivos dessa aula são compreender a importância e o conceito de blocos econômicos e conhecer a classificação dos blocos econômicos. Bom, vocês já pararam para pensar o que é um bloco econômico? Como surge? E se o Brasil faz parte de algum bloco econômico? Bom, podemos definir os blocos econômicos como uma união de diferentes países em torno de um objetivo em comum, que pode ser fortalecer laços econômicos, políticos ou até mesmo sociais. Portanto, o objetivo é formar associações que garantam vantagens, fazendo com que esses estados integrantes se tornem mais fortes diante de um mercado altamente competitivo em escala global. Bom, visto que o surgimento de um bloco econômico ele acontece a partir de um objetivo em comum, como será que surgiu o primeiro bloco econômico e qual foi esse objetivo? Um fato histórico que perpassou a história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, que devastou grande parte do continente europeu. Dado essa dificuldade, surgiu então a necessidade de uma reconstrução entre os países europeus. Visto essa necessidade, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que foram alguns dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial, tinham suas relações econômicas muito abaladas. Então, resolveram instaurar o primeiro acordo entre países visando uma cooperação e uma redução de taxas nos produtos comercializados. Então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo vão instaurar o Benelux. O Benelux, então, foi a semente que possibilitou o surgimento da União Europeia. Por quê? Bom, Bélgica, Holanda e Luxemburgo começaram a compartilhar, e a reduzir as taxas tributárias em cima dos produtos que elas comercializavam, fazendo troca de produtos, às vezes uma troca ali sem taxa, apenas um produto que a Bélgica, por exemplo, queria, a Luxemburgo vendia para a Bélgica em troca de outro produto que a Bélgica tinha, e assim vice-versa. Os outros países do continente, observando isso, passaram então a querer aderir também a esse acordo, a tentar também essa troca mútua de produtos com as taxas reduzidas, Isso, então, possibilitou o surgimento do bloco econômico mais conhecido e mais integrado que temos, a União Europeia. A partir, então, do término da Segunda Guerra Mundial, vai se instaurar a Guerra Fria. E posterior a esse período da Guerra Fria, vai ter ali uma grande impulsão na criação de blocos econômicos. Então, vai surgir muitos blocos econômicos a partir do término da Guerra Fria. Bom, aqui nesse mapa elaborado pelo IBGE, temos os principais blocos econômicos que temos no nosso planeta. Temos aqui, a princípio, o Mercado Comum do Sul, é a parte que nos toca, porque o Brasil faz parte, então, portanto, de um bloco econômico. Aqui está, na América do Sul, o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, o Mercosul. Temos a União Europeia, que a gente já falou, no continente europeu. Temos o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, também chamado aqui no Brasil como NAFTA, aqui no continente norte-americano. Temos aqui a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Comunidade Andina, o Sistema de Integração Centro-Americana, aqui na América Central. Temos a Organização e Cooperação Econômica e também a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, localizada aqui. Vale ressaltar que, a partir do ano de 2017, a Venezuela ela encontra-se suspensa do Mercosul, dado a violação de uma cláusula democrática do bloco. E a Bolívia, então, no ano de elaboração desse mapa, ela estava em processo de adesão. Como eu falei que a União Europeia é o bloco econômico mais integrado, bom, dá para pensar, então, tem blocos que são menos integrados, como que funciona isso? Bom, essa integração entre blocos, elas são classificadas, e assim se dá a classificação dos blocos. A primeira classificação que temos é uma zona de livre comércio, que vai consistir na eliminação ou na diminuição das tarifas alfandegárias sobre os produtos comercializados entre os países membros. Trata-se, portanto, de um acordo meramente comercial. A exemplo disso temos o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio das Américas, e também a Comunidade Andina. Então, um acordo meramente comercial, para os países comercializarem entre si. Partindo daí, temos a União Aduaneira, que é uma zona de livre comércio.
ela também adotou, é uma zona de livre comércio, só que ela tem um nível de integração um pouco maior. Por quê? Ela adotou uma tarifa externa comum. Essa tarifa ela visa taxar os produtos provenientes de países que não fazem parte do bloco, além de reduzir o preço dos produtos comercializados entre os países membros. A União Aduaneira ela também vai encarecer os produtos de países externos ao bloco, como o exemplo disso, né? O exemplo mais claro temos aqui o Mercosul. Seguindo nossa classificação, vamos encontrar o mercado comum. Tem as duas classificações anteriores, no entanto, ele vai ter algo a mais. Portanto, o bloco econômico que apresenta um elevado nível de integração econômica, que é o que se classifica como mercado comum, ele vai ir além disso. Ele é além de um simples acordo comercial. Ele vai envolver também uma livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. E as fronteiras entre os seus membros tornam-se, então, cada vez mais, assim, tornam-se quase inexistentes, né? E o exemplo de integração maior que temos, né, dentro de um bloco econômico é a união política e monetária, que vai tratar-se, então, de um mercado comum com uma maior integração, né? Além da livre circulação, ele vai ter uma maior abrangência, né, um maior nível de integração, pois ele vai também, né, utilizar a mesma moeda, né, como é o caso da União Europeia. Então, abrange também o campo monetário, onde uma moeda única substitui as moedas locais, ou ela é utilizada por todos os países membros. E um banco central do bloco vai ser criado para adotar uma política econômica comum. E o principal exemplo que temos disso é o exemplo da União Europeia, né, que é o mais alto nível de integração que encontramos nos países, e dentro de um bloco econômico. Então, para fixar os conhecimentos que a gente teve nessa aula, né, eu quero que vocês me ajudem a completar esta coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, vamos lá. A primeira alternativa que temos aqui, né, é o Mercosul. Então, qual dessas alternativas aqui melhor compreende o Mercosul? Temos aqui as opções: União Aduaneira, Mercado Comum, União Política e Monetária, Zona de Livre Comércio e a semente que impulsionou a criação da União Europeia. Como a gente já viu no slide anterior, né, nos slides anteriores, né, o Mercosul ele se classifica como uma zona de livre comércio, porém ele tem a adesão da taxa, né, tem um nível de integração um pouco maior. Então, qual a alternativa que melhor responde? Se vocês falaram União Aduaneira, está correta a resposta, né? Posterior temos União Europeia. Bom, falamos aqui que a União Europeia é o mais alto nível de integração dentro de um bloco econômico. Qual seria isso? Restam aqui Mercado Comum? Bom, também, né? Só que a União Europeia faz uma integração um pouco maior, né? União Política e Monetária, Zona de Livre Comércio, ou a semente que impulsionou a criação da União Europeia? Bom, esses sabemos que não é, né? Portanto, restam esses aqui. Portanto, vamos dizer que se a União Europeia é o bloco econômico com maior integração econômica, só podemos dizer que ela é uma união política e monetária. Lembrem lá da zona do euro, né? Então, União Europeia, uma união política e monetária. Número 3, correta se você chutou o número 3. Benelux, né? Como a gente já falou, né, o primeiro acordo que surgiu, né, depois no pós-guerra lá, entre Bélgica, Luxemburgo, né, e Holanda, foi o Benelux, e foi a semente que impulsionou a criação da UE. Então, número 5. Né? Restam aqui para a gente o mercado comum e uma zona de livre comércio. Lembra que a gente falou que um exemplo do NAFTA ali, né, que era um acordo meramente comercial, né, que não tinha ali a livre circulação de pessoas. Portanto, né, é uma zona de livre comércio, número 4. Certa resposta quem falou que era número 4. E por último, né, então restou ali a número 2, que é um mercado comum, que vai possibilitar aos habitantes dos países membros uma livre circulação de um país para o outro. Então, falando do Mercosul, o Mercosul ele enfrenta algumas problemáticas. Né? Ele é o bloco econômico sul-americano formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países observadores e associados. Ele foi criado oficialmente em 1991 com o objetivo de aumentar a oferta de emprego e renda e melhorar a produtividade nos países membros.
e intensificar as relações econômicas entre os países membros. Bom, das problemáticas que a gente citou aqui, né, o Mercosul tem alguma. Bom, o nome do Mercosul é proveniente de Mercado Comum do Sul. No entanto, a gente falou ali, né, que o Mercado Comum ele seria uma união aduaneira, né, com a taxa ali e com o livre comércio entre os países membros, porém ele tem ali um maior nível de integração, pois existe a livre circulação de pessoas nos países membros. A gente sabe que o Mercosul não tem isso plenamente, né? Apesar das fronteiras do Brasil serem bem abertas, né, alguns dos países membros do Mercosul não são tão abertos assim, como no caso a Argentina. Para você estar adentrando no território argentino, passa por um complexo ali, né, um complexo e rígido controle, né? Você tem que apresentar os documentos, né, bem atualizados e você tem que explicar os motivos que estão te levando a adentrar ao território argentino e tudo mais. Então, essa integração ali acontece no Mercosul, porém não é tão integrado assim, né? Tão fácil assim para você estar circulando no território dos países membros. Também, né, se dá uma dificuldade do Brasil ser o país mais industrializado que temos nesse bloco. E muitas das vezes para os outros países membros acaba sendo caro comprar os produtos do Brasil, né? Sendo preferível então exportar, né? Importar produtos de fora, né? Importar produtos do exterior, da China, de outros países, né? Por exemplo. Então tem essas complexidades no Mercosul, né? Então para a próxima aula eu quero que vocês façam para mim, né, uma pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa e vão elaborar um texto de 15 a 20 linhas em seu caderno sobre o que você aprendeu nessa aula, sobre as classificações, os blocos e tudo mais que a gente debateu aqui, e principalmente sobre o Mercosul, explicando para mim aqui as suas características e a sua situação atual.